nosso podcast Entre Cafés e Terapias. Eu sou a Susan, trabalho com psicologia clínica. O meu público maior, assim, e de mais procura, busca e foco do meu trabalho é o público materno, né? Mulheres, e principalmente a maternidade como foco. E a minha colega de podcast também está aqui. Vou pedir para ela se apresentar e aí depois a gente já traz o tema desse nosso podcast de hoje. Olá, tudo bem? O meu nome é Maria, eu também sou psicóloga clínica. Hoje eu acabo atendendo muito mais o público feminino, porque também é o público que mais faz terapia. E apesar disso, eu também atendo homens e também atendo adolescentes, então, acabo tendo experiência com públicos diferentes também. E nós estamos aqui hoje para falar sobre um assunto que aparece muito na clínica e que a gente vivencia na pele também, em nossas vidas. Então a gente vai se identificar bastante com o papo. E é para a gente falar sobre como a gente muda ao longo da vida em diversos aspectos, essas mudanças todas que vão acontecendo aí ao longo da nossa caminhada. Aí eu É acho que isso deve vai tocar. mesmo. É isso mesmo, né, Maria? Eu acho que é, quando você estava falando ali, né, das nossas várias versões, né? Eu acho que é isso, assim, quantas pessoas nós somos em uma só vida, né? Quantas pessoas a gente se permite ser nessa uma só vida que a gente tem, que a gente sabe que a gente tem, né? Isso vai depender agora muito de crenças também, mas eu acho que a gente está aqui justamente para falar, para trazer um pouco isso, assim. E quando a gente se coloca também como vivenciando essas experiências e trazendo as nossas próprias experiências, o quanto que a gente consegue entender melhor essas várias versões que a gente tem aí ao longo da vida. Até falo por mim, porque sou um pouco mais velha do que a Maria, já tenho um pouco mais de tempo aí de caminhada, e quando eu olho para trás, assim, eu vejo muitas versões minhas, assim, vejo muitas pessoas que eu já fui ao longo, né, dos meus 45 anos. Então, acho que tem tanta história e tantas possibilidades de se reinventar. Exatamente. E eu imagino, Su, não sei se você vai se identificar, mas para mim isso faz muito sentido. Muito, um pouco ou muito, talvez aí vou ficar ainda pensativa sobre a quantidade, mas acho que muito daquilo que fez eu escolher a psicologia e ao longo da caminhada ela fazer cada vez mais sentido tem a ver com isso, o quanto eu acredito e eu vejo na prática hoje em dia, né? O quanto a gente vai mudando e quanto o ser humano é capaz de mudança. Então, ser psicólogo também é acompanhar a mudança dos nossos pacientes, poder gerar também essa mudança através das nossas conversas, nossas reflexões, os passos que a gente vai dando. E, para mim, é isso que encanta na psicologia, o quanto o ser humano consegue estar sempre se transformando. Engraçado, né? Porque talvez seja uma versão minha antiga que já pensava diferente, né? E acho que por ter feito psicologia, eu já tinha quase 40 quando eu entrei na faculdade, é, essas crenças e essas verdades, para mim, elas não eram tão claras assim. Elas não eram algo tão palpável mesmo, assim, de eu entender o quanto que nós vamos mudando ao longo do tempo. Inclusive, foi uma das situações que me levou a demorar tanto a fazer faculdade de psicologia, porque eu acreditava que aquilo que eu tinha escolhido para mim lá quando eu tinha 18 anos era o que eu tinha que fazer a vida inteira. E, e aí eu acho que, lógico, muitas coisas vão acontecendo, né? Nesse meio tempo, eu conquistei a minha independência financeira, eu fui morar com uma pessoa, eu tive filhos, né? E aí, acho que nessa frase são muitas versões minhas que foram surgindo. E aí foi onde eu percebi que sim, que eu podia mudar, que eu não precisava ser aquela pessoa a vida inteira, né? Que os meus projetos, por mais que eu tivesse feito planos ali no final da minha adolescência, início da vida adulta, não, eu não estava amarrada e presa a eles a vida inteira.
né? E o quanto que muitas vezes a gente acredita nisso, né? A gente vai vivendo e acreditando que, meu, mas não foi o que eu planejei, não era aquilo que eu tinha planejado lá. Então eu não posso me permitir fazer outra coisa. Mas por que que eu não posso me permitir ser outra coisa e ser outra, ter outras experiências, né? E mesmo quando não se trata de uma questão profissional, se trata de pensamentos, né? Eu vejo quanto que a gente também vai se transformando, né? Exato. E eu vejo que essa transformação é muito boa. A maior parte das vezes, claro, existem Uhum, transformações que não são tão legais, mas a maior parte das vezes a gente se reinventar é muito bom. Ter essa flexibilidade com a gente mesmo, de olhar e falar assim, tá bom, esse caminho fazia sentido até agora. Agora uhum. não faz Agora não faz mais. mais. Tá tudo bem, eu posso me reinventar. E eu imagino, Su, que talvez se você pudesse conversar assim com a tua versão mais nova, que talvez pensava sobre a psicologia, mas tinha medo de mudar, lá com seus 30 anos, ela estaria ali, não, acho que não devo mudar, acho que eu preciso continuar aqui. E hoje, a Uhum, Susan de hoje olha e fala assim, que bom que eu consegui mudar, porque agora eu estou num caminho que uhum. faz mais sentido para mim. E isso só aconteceu porque você teve essa flexibilidade de se entender que tá tudo bem, a gente não é uma linha reta, nossa história não deve ser uma linha reta. Acontece. Totalmente. É, totalmente. E acho que seria até bem engraçado, assim, se a gente pudesse fazer esse exercício, né? De se. Acho que a inteligência artificial tá aí, né? Vamos pensar aqui com o que a gente tem hoje de real. Será que algum dia a gente vai conseguir conversar com as nossas versões antigas, né? E aí eu acho que talvez seja o nosso limitador dentro dessa questão de tecnologia, porque ela vai buscar as características que a gente tem hoje, né? E não as que a gente tinha, né? Porque fica mais difícil. Mas acho que até falando da faculdade mesmo de psicologia ali, né? Você já tinha essa clareza de que a gente está em constante mudança e a gente tem várias versões ao longo da vida, né? E isso foi uma das coisas que eu sempre elogiei muito em ti, que eu acho que é uma maturidade que eu não conseguia entender como uma menina de 18, 19 anos tinha essa maturidade. Eu, com meus 37, 38 anos, eu olhava para Maria e dizia assim. Deus, a Maria não tá certa, ela não tem essa idade, ela não tá no corpo certo. Mas acho que é muito legal, assim, e estar aberta a conviver também com pessoas de diferentes realidades, de diferentes idades, também nos proporciona mudar os nossos pensamentos, né? Mudar as nossas atitudes, assim, acho que isso foi muito positivo para mim, porque eu acabei me abrindo muito. E eu vejo que uma das coisas que eu acreditava antes e que hoje não acredito mais, ainda bem, eu acredito de uma forma diferente, eu era muito aquela pessoa que reproduzia aquela frase que dizia assim: pau que nasce torto não se endireita, sabe? E, e hoje eu não acredito nada nisso, assim. E vou te dizer que realmente acredito sim que as pessoas podem mudar, que as pessoas podem, lógico, eu não estou dizendo aqui que existem, que todo mundo muda, né? Eu acho que aí não é, e aí vamos cair de novo no nosso último podcast, que a gente é responsável pelas mudanças que a gente quer na nossa vida, né? Mas acredito sim, acredito muito que as pessoas podem mudar, né? Que pessoas que talvez agiram com comportamentos que não foram legais ou que foram, é, talvez que o pensamentos possam sim ter essa possibilidade de pensar diferente, de agir diferente e de tentar buscar coisas novas para sua vida, né? Claro, exato. E aí eu tava pensando aqui, conforme você estava falando, do quanto isso, às vezes, pode trazer dificuldades na nossa vida. E aí, às vezes, por Uhum, isso que a gente se impede de fazer as mudanças. Então, por exemplo, se aquela vida que eu desenhei para mim, quando eu estava ali idealizando, pensando, agora não é mais uma vida que faz sentido para mim, a gente pode cair naquela, tá, mas o que que as pessoas vão pensar? Eu vivi agora o tempo inteiro com aquele objetivo e agora eu vou fazer um caminho totalmente diferente? E se o meu companheiro, a pessoa que convive ali comigo,
quiser um caminho diferente do meu, como é que eu vou resolver isso? Esses ICs, eles vão nos bloqueando de fazer esses caminhos, mas eu vejo que algum momento isso vai precisar acontecer. Então, a gente pode até ficar em negação por um tempo, com medo de fazer esses movimentos, mas aquilo sempre vai gerar um certo incômodo, sempre parece que tem alguma coisa que não está encaixando. E aí, claro, a gente vai ter que lidar, né, com a autorresponsabilidade, nós teremos que fazer essas mudanças, mas é fato que é muito difícil de fugir delas. Talvez Uhum. até você na tua caminhada, pensava em fazer algo diferente e aí brecava, botava um freio, e daqui a pouco aquela vontade voltava e voltava e voltava, até que você percebeu que não tinha mais como fugir dela. E isso é tão É. importante, porque sim, cada um vai ter o seu tempo. Mas alguma hora isso acaba acontecendo. E pensando até em relacionamento, assim, né? Tu falou ali, quanto que o parceiro pense e comece a agir de formas diferentes, né? Eu tenho um relacionamento hoje muito longo, né? De 28 anos, a gente está juntos. Começou o nosso relacionamento na adolescência. Então, assim, aquela Susan adolescente que começou um relacionamento com uma pessoa adolescente também, né? Com certeza não é mais aquela, assim como ele também não é mais a mesma pessoa, e o quanto que a gente vai mudando ao longo desse tempo, e aí o quanto que essas versões também podem entrar em choque, né? E o quanto que a comunicação é importante para que a gente vá ou se transformando, talvez, com objetivos parecidos, ou quando esses objetivos eles realmente se tornam muito distantes, também a gente tem que estar atento, né? E o relacionamento, eu acho que é um dos, digamos assim, a palavra não me vem agora, assim, mas relacionamentos amorosos ou relacionamentos de amizade, o quanto que são fáceis da gente perceber essas transformações que a gente vai passando ao longo da vida, né? Num relacionamento de casal, a gente percebe que as pessoas vão se mudando, e nas amizades eu penso muito assim, quem eram os meus amigos há 10 anos atrás? Quem foi que se manteve amigo e que a gente conseguiu estabelecer ainda conexões, ou que a gente realmente começou a pensar de formas tão diferentes, e não que a gente não se goste, mas que as afinidades foram mudando. E aí a gente vai também caminhando para lugares diferentes na vida, e o quanto que isso também faz parte do nosso movimento de estar vivos, né? E que tá tudo bem, que Hum. se a pessoa pensa diferente de mim, não tem problema ela pensar diferente, mas que a gente se respeite, que se conseguir continuar com um vínculo, tudo bem, mas também se não conseguir, que a gente consiga entender que somos pessoas que estão em constante transformação, né? E eu vejo também como esse olhar de fora, às vezes, ele é muito importante, porque nem sempre a gente se percebe, mas os outros percebem coisas na gente. Então, o que que eu quero dizer com isso? Eu Hum. considero que eu me percebo bem, então eu consigo ver, assim, voltando 5 anos atrás, quem eu era e quem eu sou hoje, e as coisas que foram Uhum. mudando. Mas, por exemplo, na minha terapia ou conversando com pessoas mais próximas, de vez em quando vem mas você percebe que isso aqui está diferente, que você está fazendo isso aqui diferente, ou que você está lidando com essa situação por outro prisma, e aí a gente olha e, caraca, é verdade, eu estou fazendo e eu nem tinha percebido. Então, essas mudanças, às vezes elas só vão ser percebidas por alguém externo. E quando elas são positivas, como é importante que essa pessoa possa verbalizar para nós também. E quando elas são negativas, da mesma forma, a gente cuida com a forma com que a gente vai comunicar, mas não deixa de ser igualmente importante. Então, trazer esse olhar que a gente tem para aquela pessoa também pode ser muito válido para ela, porque ela pode estar simplesmente fazendo, se comportando, Uhum. pensando, sem perceber como isso está sendo benéfico ou maléfico para ela. E até eu acho que é a importância das transformações sociais também, né? Porque isso fala muito também de uma mudança social que a gente vive, assim, de quanto que a gente vai se adaptando a essas transformações e o quanto que isso reflete nas nossas relações mais próximas, né? Porque a gente vive uma sociedade,
uma sociedade hoje, dentro de uma sociedade com muitos pensamentos diferentes e com muitas formas diferentes de enxergar o mundo, né? E isso não quer dizer que existe um certo, ou que existe um errado, ou que existe um ideal, ou um caminho que seja, digamos assim, mais esperado, né, moralmente, quando a gente pensa em questões religiosas, questões de ideologias mesmo, né, que a gente vê dentro de uma sociedade, mas o quanto que isso também faz eco dentro da gente, o quanto que a gente também reproduz, né, esses estímulos que a gente vai recebendo, e o quanto que isso vai nos transformando enquanto pessoas, né? Porque quando a gente para pensar sobre essas questões que estão ao nosso redor, vai falar da gente, vai falar de quem a gente é e de como a gente enxerga o mundo onde a gente vive também. E a gente acaba escolhendo como a gente acaba reproduzindo, se envolvendo com as pessoas e mudando os nossos ciclos sociais e tudo mais, sem nem sempre perceber isso como, isso vai me mudar como pessoa. Simplesmente vai acontecendo. E tá tudo bem também, a gente não precisa perceber absolutamente tudo, mas é fato que em algum nível a gente precisava pensar nisso para fazer movimentos mais pensados mesmo, mais planejados, de assim, que tipo de pessoa eu quero ter na minha vida? Essas pessoas aqui, elas estão me influenciando para coisas que para mim faz sentido? Elas me Uhum. trazem sentimentos bons? Se eu seguir exatamente o caminho dessa pessoa, para mim vai fazer sentido ou não? Então, é também buscar se eu estou me inspirando ao meu redor, ou se aquele ao meu redor ele está me levando por, às vezes, um caminho que eu nem gostaria. Então, eu vou dar um exemplo, assim. Às vezes, com pacientes, a gente vem e traz o tema ciúmes, que acaba acontecendo bastante quando a gente fala de relacionamentos. E eu também trabalho quanto o outro, ele acaba influenciando muito nisso. Se a outra pessoa me deixa insegura, se a outra pessoa me dá vários indícios de que eu não posso confiar nela, eu vou me tornar uma pessoa mais ciumenta. Isso é Uhum. automático. E quando eu tô num relacionamento que eu me sinto segura, confiante, que aquela pessoa me respeita, que zela por mim, vai ser muito mais tranquilo eu trabalhar os filmes em mim. E aqui eu falo em vários outros cenários. Então, por exemplo, eu tô mudando de carreira, eu quero uma vida diferente, meu sonho era ser chefe de uma empresa, hoje eu só quero trabalhar o suficiente para manter a minha qualidade de vida, mas eu quero mais ser feliz, mais leve do que ser chefe. E aí, ao meu redor, Uhum. eu tenho pessoas que compreendem, que falam, ai, que bom que você está seguindo algo que você gosta. Aquela minha mudança vai ser muito mais tranquila. Agora, se eu tenho ao meu redor pessoas que vão me julgar, que vão falar, poxa, como assim? Você sempre quis isso, por que que agora você vai querer uma coisa diferente? Essa mudança vai ser muito mais difícil. Então, eu É percebo verdade. quanto isso influencia. E quanto essas versões que a gente vai tendo ao longo da vida, talvez em épocas diferentes da nossa vida elas não façam sentido nenhum, né? Pensando nessa questão de carreira que você falou, né? O quanto que em determinados momentos da vida o que faz sentido é uma coisa e de repente talvez você se enxergue num movimento de só correr, 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 correr e não olhar para si, né? E aí o quanto essa necessidade também vai te transformando e vai te colocando outras prioridades que vão te fazendo ser uma pessoa diferente, né? Eu tava pensando no universo da maternidade mesmo, assim, né? No quanto a gente tem que se transformar em várias versões da gente mesmo ao longo da idade dos nossos filhos, para entender que universo que eles estão, que língua que eles falam, o que que eles gostam, né? Como vivem, como se comunicam, o que comem, o que fazem. Mas é muito isso, assim, eu tenho dois filhos, uma filha de 9 anos e um filho de 15. Então, assim, são idades muito diferentes, os dois vivem épocas totalmente diferentes, né? E o quanto que esses estímulos que eles recebem me afetam e me transformam numa outra pessoa também, porque eu estou em relação com eles,
né? A nossa relação, ela tá ali o tempo inteiro acontecendo. Então, se eu não tô atenta, né, às coisas que meu filho tá fazendo, o que que ele gosta, o que que ele, é, como ele se relaciona dentro do grupo social dele, para entender, né? Às vezes falas, gírias, linguagens, isso é sempre muito constante aqui dentro do meu universo. E ao mesmo tempo a minha filha de 9 anos, que também está numa fase, né, de deixando um pouco a infância, começando a entrar numa pré-adolescência, né? E também é uma época diferente da que o meu filho passou por esse momento, então eu também preciso me tornar nessa outra versão agora para entender ela, né? E eu sou muito, eu acho que a gente é muito relação, né? A gente é muito, quem está ao nosso redor vai definindo as nossas versões também, assim. E, e isso é algo que está sempre em movimento, né? Eu escuto muitas vezes algumas mulheres, né, que principalmente assim me trazendo relatos de, mas no meu tempo era diferente. Porque quando eu era adolescente não era assim. Gente, o mundo mudou, né? A gente precisa entender que a gente vive outra realidade, né? Quando meu filho nasceu não existia nem celular direito. Mal e mal a gente tinha internet no celular, foto era preto e branco, eu acho, nem tinha esse colorido no celular. Então, assim, olha quanta coisa que aconteceu nesse meio tempo dentro da nossa sociedade e que a gente não pode dizer assim, na época que eu era adolescente, 30 anos atrás. Fazem 30 anos, olha quanta coisa que mudou. Então, assim, eu preciso estar atenta a essas mudanças. Eu preciso entender que a adolescência que meu filho vive hoje não tem nada a ver com a adolescência que eu vivi. Uhum. E olha só como faz sentido para você isso, porque para você é algo muito importante. Mudar conforme eles Uhum. vão mudando, porque você quer ser aquela mãe presente que compreende. Então, é intencional. É intencional. Eu quero mudar porque para mim faz sentido. E eu vejo quanto isso nos mantém na mudança ou não. Quando é algo intencional, quando é algo que está bem claro na minha cabeça que eu estou fazendo aquilo ali porque faz sentido para mim. E quando a gente só está mudando sem nem perceber, às vezes de uma forma que a gente nem gostaria. Então, como é importante a gente prestar atenção nas coisas que a gente vai fazendo e até conseguir se conhecer, se perceber o suficiente para conseguir perceber mudanças que às vezes o ambiente vai me pedir e que eu não quero fazer e que eu não preciso fazer. Uhum. Então, muitas vezes a gente vai estar num lugar que todo mundo está fazendo de uma forma. Vamos supor, numa empresa. Todo mundo se comporta de tal maneira como o chefe, o líder dali. Mas para mim não faz sentido. Eu não quero mudar ali valores que eu tenho, questões de caráter, de personalidade, e talvez eu não vá me encaixar naquele mundo. E tá tudo bem. Ali eu tô escolhendo não mudar, não me moldar, porque aquilo ali não faz sentido para mim. Então, não mudar também pode ser intencional. Quando a gente percebe que não faz sentido aquele movimento. E como é importante a gente respeitar isso. Porque muitas vezes a gente vai indo conforme a maré, e de repente você se para lá depois que já aconteceu e olha para trás e que eu fiz? Eu me perdi aqui no meio do caminho. Não era isso que eu queria, não, eu não queria me tornar essa pessoa, eu só fui indo. E aí a terapia, ela segue também para esses movimentos, ela é muito importante, porque a gente vai tendo essa intenção. O que que eu estou fazendo? Por que que eu estou fazendo? Como que isso faz sentido para mim? Como que isso faz eu me sentir? E aí a gente consegue escolher de fato qual caminho seguir. É verdade. E eu acho que tanto quando a gente fala da gente, quando a gente também entende que não nos cabe mudar o que está ao nosso redor, que esse é um movimento muito individual, né? Que é um movimento muito pessoal de cada pessoa, né? Por mais que tudo que está ao nosso redor vá nos influenciando, cada um também tem o seu tempo para entender essas mudanças e para entender as suas próprias versões diante dessas mudanças, né? Então, falando ali da questão de espaço de trabalho, né? Quanto que muitas vezes as pessoas vão se moldando dentro daquela realidade e vão vivendo aquela vida, vão fazendo e criam uma rotina e um ciclo, e aí de repente se percebem, nossa, mas não era isso que eu queria. Eu estou indo por um caminho que não era. E aí eu acho que não é nem o que eu tinha planejado, mas é talvez a transformação que tenha acontecido ao longo desse caminho que me fez
entender que aquilo ali não é mais para mim, né? Quando a gente falava antes ali da pessoa que queria ser chefe no começo, e de repente ela percebe que ela só quer ter qualidade de vida, e tá ótimo. E isso tá muito bom, né? Então, não é porque os objetivos dela de trabalho diminuíram, mas é porque ela mudou e ela entendeu que aquilo que tá ali é o suficiente e que talvez seja o que vá ser talvez o suficiente de novo, né, para aquele momento da vida dela. Então, encaminhando aqui para o nosso final de episódio, acho que é importante a gente fazer uma reflexão final de qual é a mensagem que a gente decidiu trazer aqui. E falando por mim, quando a gente decidiu qual que seria o tema, me veio muito assim na cabeça a importância mesmo da gente se respeitar nessas mudanças. Fazer de forma intencional, como eu conversei aqui, eu acho que isso muito importante quando a gente sabe por que que a gente está mudando, de que forma isso vai nos impactar. E principalmente eu te instigo a refletir aí, se você está ouvindo, eu imagino que esse tema te traz um pouco de interesse. Então, pensa sobre como é que você mudou, talvez até escreve sobre isso, algo que eu incentivo na terapia com os meus pacientes. Senta um tempinho agora após ouvir nosso episódio ou em outro momento. Pensa quem você era 5 anos atrás, o que que mudou, quem você gostaria de ser daqui a 5 anos, o que que precisa mudar no momento presente para que você se torne aquela pessoa no futuro, para que a gente possa refletir de uma forma mais intencional e poder fazer essas mudanças também pensando naquilo que a gente gostaria de ser daqui a um tempo. Eu acho que para mim o que fica muito assim desse episódio e dessa nossa conversa, né? E acho que de tudo que a gente planejou antes de chegar até aqui, o quanto que a gente tem que tomar o cuidado para não se cobrar, né? E tomar isso como algo para a vida mesmo, assim, né? De que a gente passa por fases e versões muito diferentes da gente e tentar olhar para essas versões com carinho mesmo, como se fosse uma outra pessoa, né? Muitas vezes se colocar de fora e olhar para os seus sentimentos, olhar para as suas sensações nos vários momentos da vida e entender que a gente é transformação constante, né? Que a gente está em transformação constante e se permitir mudar, se permitir e se abrir para as novas possibilidades que a vida traz para a gente, assim, né? Porque eu acho muito triste quando a gente coloca essas verdades para a gente mesmo, a gente acredita nelas e a gente se culpa quando a gente pensa em talvez agir diferente. Então, eu acho que talvez para fechar o nosso episódio, o meu pensamento seja esse, assim, seja que a gente se permita ser as diversas versões que a gente tem oportunidade de ser na vida. E Faz é todo isso, sentido. Uhum. né? E vamos agora agradecer de novo todo mundo que está aqui, que está nos ouvindo, que está nos trazendo feedback. A gente fica muito feliz mesmo, assim, tem pessoas que eu recebi esses dias atrás, assim, mensagens, nem contei para Maria, vou contar agora, mensagem de WhatsApp mesmo, de pessoas, ai, não parem o podcast, por favor, eu estou adorando, eu escuto vocês indo trabalhar, eu escuto vocês na academia, e a gente fica muito feliz, assim, porque é isso que a gente pensou quando a gente planejou, né, o podcast, e, e ter esse retorno é muito gratificante, assim, muito mesmo. Isso, então, se você também tem pensamentos semelhantes, mande para nós, a gente gosta muito, incentiva a gente a continuar, e inclusive a Su que faz a edição do nosso podcast depois que acaba, e depois ela manda para mim e eu escuto ele na íntegra
para verificar se não ficou nenhum erro, se tá tudo certinho e tal. E eu gosto também de ouvir antes de liberar para ver como é que está. E realmente, enquanto eu tô ouvindo de novo aquilo que eu já sei que eu falei, porque era eu que estava falando, mas de qualquer forma eu fico escutando e já refletindo de outro ângulo. Já me vem Outra outras Maria. coisas, Vem outra uma outra Maria, né, Maria? É, porque passam uns dias até eu ouvir ele de novo. E aí já me vi outras coisas, já ouvi outras histórias, isso tudo vai mudando. Então, é muito incrível quanto a gente vai mudando nosso ponto de vista, repetindo por outros ângulos. E a gente espera que o nosso podcast, os nossos episódios, também traga isso para você, que você possa, de alguma forma, mudar algo que você pensava antes, refletir com a gente. Enfim, é isso. Isso mesmo. Então, um beijo para vocês, um abraço bem apertado e até o próximo episódio. Até o próximo, pessoal. Tchau!